iniciando mais um programa da Juventude Restauração. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre, próximo à rodoviária. E nos nossos líderes, o pastor Humberto Schmidt Vieira, ele é o nosso presidente do Ministério Restauração. O pastor Adriano Licidone é o superintendente da juventude. E o líder da juventude da sede internacional é o presbítero Bruno Beltrame. E o diretor de comunicações é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E comunicando com você neste início de tarde, irmã Victoria Adolfo e a irmã Débora Barbosa. Glória a Deus! E nós convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares, a deixar a sua participação no chat, que vai ser muito importante para o crescimento, para o reino de Deus, para a obra de Deus, para que mais almas sejam salvas. E neste momento, irmã Débora, vamos estar fazendo uma oração para iniciarmos este programa? Amém. Senhor Deus, chegamos na Tua presença, Senhor, lhe agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus, Senhor, venha dirigir, Senhor, este programa, Deus, tudo que nós venhamos a falar, Senhor Deus, neste devocional, Senhor, abençoa este programa, Senhor Deus, cada pessoa que estará ouvindo, Deus, cada pessoa que estará videologado, venha tocar em seus corações, Senhor, que venha ser para edificação das suas vidas, Deus, para crescimento do corpo de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, venha abençoar cada um, Senhor, em nome de Jesus. Guia, Senhor, as nossas palavras, dirige as nossas palavras, Senhor, e toca na vida de cada um, toca no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos. E agora, neste momento, vamos estar ouvindo um louvor. Às vezes fico pensando quão fraco sou, até porque foi de barro a matéria-prima que Deus me formou. Não há nada em mim pra eu poder me gloriar, é tudo graça. É pela graça. Fazer tudo certinho, andar do jeito que a Bíblia diz. Pois o mal que eu não quero fazer, quando menos espero, este mal eu já fiz. Aí neste momento eu corro pros braços de Jesus e vou chorar, não é assim, irmão? Porque é tudo graça. Deixa
de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Oh, berasto, engano, aleluia. Glória a Deus, é graça. Neste momento, irmã Débora, o que nós podemos lembrar os nossos ouvintes, os nossos irmãos videologados, o que eles devem? É muito importante que você deixe seu like, compartilhe com as demais pessoas para podermos, né, irmã Victoria, ter mais pessoas conosco, né? Sim. Vamos deixar o nosso like, compartilhar e se inscrever no canal. Isso aí. E neste programa de hoje, né, agora os programas da tarde estão com um formato devocional. Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. E eu vou pedir que a irmã Débora ela leia conosco. Se possível, você esteja atento à leitura da palavra e talvez, se você consiga acompanhar com a sua Bíblia, será melhor ainda. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele é, mesmo de uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, antes que, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Glória a Deus por esta passagem que nós lemos. E no início deste capítulo, irmã Débora, no versículo 1 até o 3, nós podemos ver ali que Paulo escreve: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesses 3 primeiros versículos, nós podemos ver que para que nós procurando guardar a unidade da paz, para preservar a unidade, são necessários esses aspectos que estão escritos no versículo 2. E no versículo 2 está escrito que um desses aspectos para nós preservarmos a unidade espiritual, é necessária humildade. Nós não podemos agir com soberba, não é mesmo, irmã Débora? Sim. E nós precisamos ser humildes, porque senão não vai haver unidade. Outro aspecto é a mansidão. A mansidão, a gentileza. Nós, sem a mansidão, também não vamos conseguir manter a unidade. Outro aspecto que está escrito é longanimidade, a paciência, suportando uns aos outros. Sem suportar uns aos outros, a pessoa vai começar a
em amor, a pessoa vai começar a deixar de participar daquela unidade, participar daquele corpo. E procurando pelo vínculo da paz e com paz no seu coração. Então, esses são os aspectos que Paulo escreve a carta aos Efésios, que nós devemos ter, que nós devemos procurar manter, procurando, já no próximo, nesse mesmo versículo, em outras versões também diz que é esforçando diligentemente. Então, se esforçando diligentemente, com diligência, sendo zeloso para procurar esta unidade. E desta forma que nós vamos encontrar. E vamos ler o próximo versículo ali. 4? É. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. No versículo 4 nós vemos que há um só corpo. E vamos ler então uma passagem que está relacionada em 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Nós vamos compreender o que é um só corpo. Eu vou ler aqui até o versículo 20 e a irmã lê até o versículo 27. De 1 Coríntios, capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os seus membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo diz, e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. A irmã pode continuar a partir do versículo 20 até o 27. 1 Coríntios 12, 12 24. Parou? do 20. 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos horrorosos no corpo. A esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora vós, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores Amém. de milagres? Amém. Nós vamos ler então até o 27. Glória a Deus. Então, vamos falar aqui sobre o corpo, irmã Débora. Eu faço uma faculdade na área da saúde, em nutrição, e alguns meses atrás a professora ela estava falando algo muito interessante,
que nós deveríamos estudar, nós deveríamos futuramente analisar em um atendimento todos os sistemas do corpo. Não somente aquele sistema que é o mais relacionado com a nutrição, que é o sistema digestivo, mas nós deveríamos analisar todo o sistema, estudar todos os sistemas do corpo. Porque se um sistema do corpo está com mau funcionamento, o outro sistema do corpo pode ser afetado. Porque todo o corpo, irmã Débora, nós vemos que todo o corpo ele é interligado. Se alguma coisa, algum órgão, ele está afetado, pode prejudicar outro. E nenhum desses órgãos ele funciona sozinho. Se, por exemplo, quando um alimento está no processo de alimentação, um órgão está funcionando adequadamente, quando o alimento for passar para o outro órgão, vai haver um problema. O outro também será prejudicado. Então, nós vemos que todo o corpo, ele é composto, ele é interligado, todos os sistemas estão interligados, todos os órgãos estão interligados, todos os órgãos, o corpo, ele é constituído por vários órgãos, por vários sistemas do corpo. Então, nós vemos que não é só como a palavra de Deus nos disse, como seria se todo o corpo fosse um olho? Como seria se todo o corpo fosse ouvido? Onde estaria? Se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde é que estaria o olfato? Como o corpo iria funcionar? Não haveria formas de funcionar. E nós vemos na palavra de Deus que o corpo ele é formado por muitos membros. E aqueles membros que nós reputamos por serem os menos honrosos, aqueles que nós não damos nem importância, são aqueles que muitas vezes são os que são os mais necessários. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós, no versículo 27, que vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Glória a Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo, os seus membros em particular, e cada um tem a sua função. Muitos podem achar o meu trabalho, algo que eu faço não tem importância, mas aquele trabalho pode ser um dos mais importantes, né? Quando as pessoas falam, aquela pessoa não faz muitas coisas, ela só ora, ela só intercede, mas aquela intercessão é muito importante para a igreja, aquela intercessão é muito importante para o corpo de Cristo. Uma pessoa que limpa o banheiro, é muito importante a limpeza da casa de Deus. Então, tem várias... a palavra de Deus nos diz também que tem vários dons, Deus deu a cada um segundo a sua medida. E nós todos fazemos parte deste corpo, o corpo de Cristo. E passando para o próximo versículo, irmã Débora, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor. Como que um corpo ele vai ser... Como que os membros do corpo eles vão ser, como que a igreja ela vai, não há possibilidade da igreja servir a dois senhores. Até mesmo a palavra de Deus nos diz que não podeis servir a dois senhores. Não há como servir a Deus e a mamon, não há como servir a Deus e as riquezas. Não há possibilidade, isso não é uma unidade. Nós devemos servir a Deus, nós devemos ter um só Senhor. E também há outros exemplos de servos, de senhores, pessoas que servem, por exemplo, as redes sociais, que têm como seu senhor as redes sociais, que vivem para as redes sociais. Vivem outro mundo, né, para elas. É muito... É uma coisa muito impactante que... Nós vemos assim que muitas pessoas são muito necessárias, se não estão naquele meio, fico perdida, assim. Sim. E a gente fica pensando às vezes, por quê? Mas é que é algo da pessoa, né? Que a pessoa criou na mente dela aquilo e agora não vive sem aquilo, assim.
Sim. Parece que estão vivendo para as pessoas. Assim. Sim, é como se eles tivessem, aquilo fosse o Senhor deles, Sim, eles estivessem fosse- no comando da vida deles, né? Como se as redes sociais estivessem comandando a vida deles. Faz tudo que está na moda, tudo que está ali naquele meio. Sim. E a mesma coisa com o dinheiro. Muitos, o dinheiro que se lá tem mais, eu vou naquela direção. Então, essa importância de nós, como a igreja, como o povo de Deus, nós termos um só Senhor. Uma só fé, crer em Deus e crer em outras coisas, crer em amuletos, crer em objetos de sorte. Isso não é possível para manter a unidade. Nós devemos ter uma só fé em Deus. A irmã tem algum exemplo para nos dar? De uma só fé, de crer em outras. Eu já cheguei a conhecer pessoas assim que tinham essa necessidade, até que a irmã estava falando, das redes sociais. Uhum. Eu conhecia uma jovem, não da nossa igreja, que era todos os dias assim, que ela levantava e ela vivia para aquilo. Sim. E ela acreditava muito naquilo, assim, sabe? E ela levantava assim e ela sempre dizia, eu preciso ver stories de tal pessoa pra mim ver o que ela vai fazer hoje, porque eu preciso saber dela, entendeu? E daí a gente fica assim pensando, e se não fosse aquela pessoa assim, o que ela viveria, o que ela acreditaria? E tudo que a pessoa postava, assim, sabe? Ela queria fazer, ela queria seguir, queria saber mais daquela pessoa, sabe? Ela estava colocando a fé dela na pessoa. Realmente. E daí a gente fica pensando às vezes, mas como? Mas é uma coisa que a gente não entende muitas vezes, né? É uma fortaleza, um cativeiro, né? A pessoa se prende àquilo e não consegue retroceder assim para trás para não se afastar daquilo, assim. E é algo impressionante. E hoje em dia temos pessoas, assim, que ainda, assim, tem jovens que mesmo estando na igreja ainda são presas àquilo, assim, sabe? E eu realmente, assim, já tive aquele, sabe, aquela que a gente fica, quer saber, quer conhecer, mas eu fiquei um tempo, no começo, antes de eu vir pra igreja, né, eu tinha muito aquela coisa de, eu não queria postar nada, não queria, sabe, mas eu queria estar ligada naquilo, eu queria estar sabendo, entendeu? E Deus falou algo tremendo assim comigo, que eu tinha que saber mais dele, eu tinha que querer reconhecer ele, não as coisas do mundo, sabe? E daí, quando Deus falou comigo assim, eu deixei, sabe? Larguei. E realmente, assim, Deus trabalhou muito, assim, e trabalha nas nossas vidas quando a gente realmente quer se afastar daquilo, do mundo, sabe? Que não tem nada pra nós, né? No mundo. Nada. Glória a Deus, é muito importante isso que a irmã falou. Em vez de querer saber de outra pessoa, de o que está acontecendo ali, qual a última novidade, se atualizar naquelas coisas da rede social, querer saber mais de Deus, glória a Deus, isso é maravilhoso. Querer conhecer mais de Deus, trocar essa intimidade com Deus, assim, é algo maravilhoso, sabe? E não querendo cantar, mas teve uma época também que a gente sempre tem aquela fase da adolescência que a gente quer estar com quem tá nessa vida, assim, de não querer nada, assim. E a gente, às vezes, acaba se incluindo junto com aquelas pessoas. Mas quando a gente sabe que a gente tem um Deus que é sobrenatural, sabe, é algo que nos traz o melhor, entendeu? E no mundo nós não temos nada, né? Agora Deus, se a gente realmente quer conhecer, se a gente realmente quer que Deus nos mostre cada vez mais as coisas, Deus mostra.
Mas também temos que buscar a Deus, né? Temos que buscar a comunhão com Deus. Para não fazermos parte, assim como a irmã falou, de querer se incluir com aqueles que não querem nada com Deus. E se incluir na unidade da igreja, estar ali unidos, participando do mesmo corpo. Glória a Deus por esses exemplos, por esses testemunhos. Então, vamos continuar aqui e já encaixa com a próxima, um só Deus e o Pai de todos. Isso que a irmã estava falando. É verdade. Termos um só Deus. Na época de Roma, por exemplo, os cristãos eles eram utilizados como tochas humanas, eram queimados, eram jogados, atirados aos leões. E eles tinham um Deus, eles não estavam ali cambaleando, uma outra, ouvindo outras religiões, ou indo pela religião ali da nação. Não, eles estavam crendo totalmente em Deus, e por isso eles não negaram a sua fé. Eles tinham um só Deus e um só Pai. E isso fez com que eles não negassem a Deus, não negassem a sua fé e se entregassem a Deus totalmente. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Então, no versículo 11, nós vemos também que o corpo ele é composto por muitos membros e por muitos ministérios. Ali nós vemos que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Então nós vemos a variedade de ministérios que existem. E no versículo 2 nós vemos que, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses chamados, todos esses ministérios são para que o corpo de Cristo seja edificado. E no versículo 13, nós vemos, 14 ali, 13. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando nós vemos uma criança, né? Eu tenho algumas sobrinhas e muitos primos pequenos. E quando eles não querem fazer alguma coisa, nós começamos a conversar com eles. E ali, conversando com eles, eles não querem fazer aquilo, você acaba convencendo eles de fazer algo. E no versículo 14 diz que nós não devemos ser como meninos inconstantes, que são levados por qualquer coisa, por qualquer falatório, por qualquer doutrina. Porque há homens que com astúcia eles enganam fraudulosamente. E eles vão levar essas pessoas que são como crianças, são como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Em outras versões diz pela artimanha dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então eles começam a falar: por que você usa essa saia? Por que não encurta a tua saia? Por que não corta o teu cabelo? Por que não participa dessa rede social? Por que não faz essas coisas? Por que não mente? Por que não faz isso? Por que não sai junto com as... É algo que as pessoas ficam, né? Tentando, assim, como não sai pra festas? Não sai pra isso, não sai Vem pra convites, colegas, até com convites prontos, assim, com teu nome escrito, eles vêm e te dão. E vai, participa. Uma vez até me deram um convite de uma colega: se tu não te sentir bem, convida até a tua prima, que ela também é crente, e ela vai junto contigo na festa. Misericórdia, olha o que o diabo faz. Então, são artimanhas do inimigo, são astúcias do inimigo, tentando usar para você ser levado por qualquer doutrina, por qualquer ideologia, por qualquer conceito. E isso até mesmo com aquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servas de Deus, mas na realidade não são. E
eu estava conversando com a irmã Débora e ela me falou algo, e ela pode comentar agora, sobre pessoas que tentaram induzir ela a retroceder. Ah, sim. Eu estava conversando com a irmã Victoria e nós estávamos falando sobre quando, na época da escola, acho que, se eu não me engano, foi no 8º ano, pro 9º, assim. Eu ainda estava, eu já tinha me desviado e eu ainda estava querendo voltar. E eu estava comentando com a irmã sobre quando foi assim para mim sair da igreja, foi algo que para mim não conseguia colocar calça, não conseguia colocar nada dessas roupas assim. E quando foi para voltar, para botar a saia, assim, foi muito rápido. Mas nesse meio termo, muitas colegas questionavam, né, e perguntavam, por que da saia? Por que da saia comprida? E eu tive uma colega minha que falou que achava horrível, que achava muito feio. E daí a gente ficava, aí às vezes a gente fica meio assim, sabe? E daí, mas Deus trabalhou muito na minha vida nessa parte, assim, que eu nunca, assim, me senti mal. Nunca tive aquela coisa, não vou de saia, não, sabe? Porque daí, mesmo elas falando, eu conseguia, tipo, ficar forte ali. Sim. E não queria, assim. Tentando te induzir ao erro. Bota uma calça que fica mais bonita, que não sei o quê. E daí eu dizia, não. E daí muitas vezes perguntavam sobre o cabelo. Porque não tira só as pontinhas? Por que isso, sabe? Porque fica tudo, como é que elas dizem, que fica tudo quebrado, não sei o quê. E só que hoje em dia tem várias coisas pra te não cortar. Tem até, esses dias eu tava falando com as meninas aqui da sede, tem cremes que tem uma tesourinha e daí ali tem aquele longãozinho, sabe, pra não cortar, sabe, que passa nas pontas, que não deixa as pontas quebrar. E daí uma vez eu lembrei que quando eu estava nessa situação lá da escola, elas me falavam, por que tu não tira as pontinhas, fica todo quebrado o cabelo, que não sei o que, assim, vai ficar melhor, que não sei o que. E mesmo eu não estando realmente na igreja, eu tinha, né, no meu coração que eu não gostava. E daí a gente sempre ficava naquela situação, porque elas cortam, né? Sim. E aparam também. Aparam. E daí a gente fica naquela situação. Será? Chega a vir no nosso coração, assim, sabe? Mas daí a gente lembra das coisas que Deus nos traz, né? Das coisas que Deus nos deixou escrita. E daí muitas vezes, assim, a gente fica pensando, muitas pessoas se deixam levar. O diabo consegue plantar a sementinha no coração da pessoa. E caem na artimanha de Satanás, na armadilha dele. É algo... E vamos ler então o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. E no 16, que é o último versículo, nos diz, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. A justa operação de cada parte, ela vai resultar na edificação do corpo, no avanço do corpo, no crescimento do corpo. Quando todos estiverem fazendo aquilo que é para eles fazerem, quando todos estiverem no seu chamado, não ficar olhando para o chamado dos outros, querendo fazer o que os outros fazem, porque como nós lemos, não há como o corpo inteiro ser um olho, o corpo inteiro ser um ouvido, mas cada um sendo o que Deus chamou para fazer, e assim compondo a unidade da igreja, compondo a unidade do corpo de Cristo. E um exemplo também que eu gostaria de falar é em Josué.
eu estava pedindo a Deus desse alguma passagem, algo que falasse sobre a unidade. E aí eu estava folheando a Bíblia e vi o livro de Josué. E ali no livro de Josué nós vemos que na batalha, quando eles foram conquistar Jericó, nós vemos que Deus deu a orientação de que era necessário eles por 6 dias, uma vez por dia, por 6 dias rodearem a cidade. No 7º dia darem 7 voltas e no último dia ainda gritarem. E se nós pensarmos, irmã Débora, se alguém naquele momento começasse a pensar, não, eu não vou caminhar, eu não vou fazer estas voltas na cidade, e no último dia dar 7 voltas, os meus pés, meu Deus, e ainda gritar, não gritar bem alto, minha garganta vai doer, não, eu não vou fazer isso. E isso começasse a se espalhar pelo povo. Imagine o que não seria se um começasse e os outros começassem a fazer isso. Ia quebrar a unidade, ia se dissolver a unidade do povo de Israel. Mas porque houve unidade e por 6 dias eles deram uma volta em cada dia, no 7º dia deram 7 voltas, e ainda no final gritaram, as muralhas, a cidade caiu por terra. Glória a Deus por causa dessa unidade. E nós vemos que depois, no próximo capítulo, Deus havia falado que a cidade seria anátema. Não era para pegar nada dos despojos, nada. Seria amaldiçoado aquele que pegasse os despojos da cidade. E Acã, um homem, foi lá e pegou os despojos. Ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência de um homem, o povo de Israel não conseguiu vencer a batalha de Ai, até que fosse tirado o anátema de dentro do povo, até que fosse tirado o pecado e até que fosse santificado o povo. Então nós vemos duas situações. E depois que o povo foi santificado, sim, aí depois que foi tirado o anátema, foi tirado o pecado, aí eles conseguiram vencer a batalha de Ai. Mas, então nós vemos 2 exemplos. Jericó, ali onde houve unidade, onde todos rodearam a cidade, onde todos gritaram bem alto, eles conseguiram vencer a batalha, houve unidade. Mas quando Acã pecou, desobedeceu a Deus, um homem somente pecou, todo o povo pereceu, todo o povo padeceu, todo o povo, ele perdeu a batalha. Então nós vemos a importância, irmã Débora, da unidade. Glória a Deus. Então, neste momento, nós teríamos também outros versículos, mas não haverá tempo de falarmos também. Se você quiser depois ver Atos, capítulo 4, versículo 32 e Atos 2, versículo 42 ao 47, você pode estar lendo na sua Bíblia. Vamos estar vendo, então, as participações, quem esteve participando juntamente conosco. E a irmã quer falar? Participando conosco a irmã Elisandra Silva, Thalita Isabel, Solecir, a irmã Ana Guimarães, a irmã Genimara Passos, a irmã Eliane Ribeiro, a irmã Carla Janaína e a irmã Késia Machado. Glória a Deus por todos esses irmãos e essas irmãs que estiveram participando juntamente conosco neste programa. Então, nós vemos todos esses aspectos, tudo isso que nós conseguiremos manter a unidade. Então, relembrando, vamos nos lembrar que é necessário nós termos humildade, mansidão, longanimidade para estarmos em unidade espiritual. Vamos estar orando neste momento, irmã Débora. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, chegamos na Tua presença, Senhor, lhe agradecendo por essa oportunidade de estarmos em mais um programa, Senhor. Deus, por esse assunto, Senhor, por este devocional que estivemos fazendo, Senhor Deus. Que venhamos, Senhor, a preservar a unidade, Senhor, a unidade espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Que venhamos a ter humildade, Senhor, não venhamos a agir com soberba, Senhor. Que venhamos a ter mansidão, Deus, longanimidade, Senhor.
que venhamos suportar uns aos outros com amor, pelo vínculo da paz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que venhamos a manter a unidade como membros de um corpo, Deus, do corpo de Cristo, Senhor, cada um na sua justa operação, Deus, cada um, Deus, no seu dom, no seu chamado, Deus, cooperando para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Abençoa cada irmão que esteve participando, cada irmã que esteve participando, cada videologado, Senhor. Realiza milagre em suas vidas que eles necessitam, em nome de Jesus. Então, encerramos esse programa com paz, oração e união.